Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos explorar um tema que é muito interessante, que são os cones. Você já parou para pensar que no nosso dia a dia muitas coisas têm o formato do cone e às vezes a gente nem percebe? Muitas coisas delas é o chapéu de festa, a casquinha do sorvete, os cones que ficam nas estradas, nas ruas, né? Bom, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as características e como calcular sua área e volume. O cone ele é uma figura geométrica tridimensional que possui uma base circular e um ponto chamado vértice. A altura do cone ele é a distância perpendicular entre o vértice e o plano da base. A linha que conecta o vértice ao ponto mais distante da borda da base é chamada de geratriz. Vamos estudar os elementos de um cônico. Vamos lá. Temos o vértice, que é o V desse cone aqui. Aqui em cima temos o raio desse cone, que é a distância do centro dessa circunferência. Aqui é o teu contorno. Temos a altura, que a gente chama de H, e a geratriz do cone. Vamos observar que esse cone, ele não faz um ângulo de 90 graus com o chão. Então, a gente chama esse cone de cone oblíquo. Se ele fizesse 90 graus, ou seja, o eixo dele com o plano alvo, se fizesse um ângulo de 90 graus, seria cone reto. Então, ele é um cone oblíquo. A geratriz, ela é a altura lateral do cone, não é a altura do cone, mas sim a altura lateral dessa aresta aqui, ó. Seria a área lateral. Então, se a gente vem da ponta do vértice até o chão, a gente tem a nossa geratriz. Agora, a gente tem também o cone de revolução ou cone circular reto. Então, tá aqui, ó. Quando o eixo forma um ângulo de 90 graus com o centro, a gente tem um cone de revolução. O eixo é perpendicular ao plano da base. Então, a gente tem um triângulo VOA. Esse triângulo VOA, a gente pode extrair dele o famoso teorema de Pitágoras. Então, raio ao quadrado mais altura ao quadrado é a nossa geratriz ao quadrado. Então, a gente tem um teorema de Pitágoras muito bem definido aqui nesse cone de revolução. Outro fato importante que a gente tem que estudar é que o cone reto pode ser obtido ao girar o triângulo em torno de um seus lados. Ó, vamos usar esse triângulo ABC, a gente vai fazer um giro aqui, dessa reta que passa pelo segmento AB. Ó, giramos, ele se tornou um cone. Então, a gente rotaciona um triângulo em torno de um dos seus lados e a gente forma um cone. Muito bem. O que é a secção meridiana? Uma secção é um corte. A gente faz exatamente no meio do cone. Que a gente definiu aqui um triângulo de lados. G, um triângulo isósceles. E também 2R. Então, a secção meridiana é um corte na vertical que passa exatamente no meio, ou seja, no meridiano aqui. Esse triângulo VBA é a secção do cone. Meridiana quando a gente faz uma secção meridiana, se um triângulo VBA ele é equilátero, ou seja, se a gente disser que na hora que a gente corta ele ao meio, ou seja, na hora que a gente faz a secção meridiana, a gente consegue definir um triângulo equilátero, ou seja, uma geratriz. A gente consegue definir que a gente tem um cone equilátero. Na verdade, o cone equilátero, ele vem da definição que a gente tem uma secção meridiana que passa por esse cone. Que isso vai definindo que é uma geratriz igual a 2R. Muito bem. Agora, a planificação do cone. A gente tira a parte lateral e a base. A parte lateral que a gente tirou, a gente forma um setor circular de ângulo. E a gente observa aqui, ó, que o raio desse cone aqui, e observa também a geratriz.
e observe a altura. A gente está verificando aqui que a geratriz do cone se tornou o raio do setor. A geratriz do cone é o raio do setor. Ou, em outras palavras, a geratriz do cone é o raio do setor. Ou o raio do setor formado foi a geratriz do cone, ou será a geratriz do cone. A gente pode pegar esse setor e transformar em um cone. Vamos ver de novo, a gente formando aqui. Esse setor, a gente constrói ele contornando o cone. Aí ele formou um cone. E a nossa base, ela é a base de uma circunferência, ou de um círculo. Também é importante que, se a gente quiser calcular esse ângulo, que é o ângulo do setor, a gente faz um produto de Vospierre sobre G. Cuidado que esse R é o raio do cone e o G é a geratriz do cone. Então, todos esses ângulos é sobre o cone. E a gente também pode utilizar esse ângulo. É interessante a gente usar esse ângulo em raios. Agora aqui os formulários, a gente tem a área da base, que é a área de um círculo πr quadrado, a área lateral, que é πrg, que é quando o π vai um pouco para frente, tirando a sua identidade, então é πrg. A gente tem também a área total, que é a área lateral mais a área da base, e a gente tem um volume, que é 1/3 da área da base, vezes a altura. Nós vamos aprender um pouco sobre as principais características do cone, que é a base, a altura, o vértex e a superfície lateral. A base é um círculo e essa é a parte inferior da figura. A altura é a distância perpendicular do vértice até o centro da base. O vértex é o ponto onde a superfície lateral do cone se encontra. E a superfície lateral é a parte curva que se conecta à base ao vértice. Os cones eles podem ser classificados em dois tipos principais, o cone reto e o cone oblíquo. Bom, a classificação dos cones é o cone reto e o cone oblíquo. O cone reto, o eixo do cone, a linha que vai do vértice ao centro da base, é perpendicular à base e é considerado reto quando o vértice está diretamente acima do centro da base. Isso significa que a altura e a geratriz formam um triângulo retângulo com a base. Já o cone oblíquo, o eixo do cone não é perpendicular. A base fazendo... Já o cone oblíquo, o eixo não é perpendicular à base, fazendo com que o vértice fique deslocado. O cone oblíquo é aquele em que o vértice não está alinhado com o centro da base. Isso faz com que a altura não se projete diretamente sobre a base, resultando em uma forma inclinada. É só você imaginar que um cone reto é como uma pirâmide, mas com a base redonda. As secções do cone. As secções elas são muito importantes para entender suas propriedades geométricas e podem ser obtidas ao cortar o cone em diferentes ângulos. Bom, o círculo é quando cortamos o cone horizontalmente, obtendo um círculo. O raio desse círculo é proporcional à distância do plano de corte à base do cone. O triângulo é o corte vertical através do eixo do cone, resulta em um triângulo isósceles, onde as duas alturas são iguais. A altura do cone e a base é igual ao diâmetro da base do cone. O elipse é o corte oblíquo que pode resultar em uma forma elíptica ou circular, dependendo do ângulo do corte em relação à altura do cone. É só você lembrar das formas que você pode ver em uma fatia de bolo. A posição do corte vai mudar o formato da fatia. A planificação da superfície de um cone reto. A planificação ela é representada em 2D da superfície do cone. Para um cone reto, ao desdobrar, obtemos um círculo, a base, um setor circular, a parte lateral. O ângulo do setor depende da circunferência da base. É só você pensar num setor como uma fatia de pizza que se dobra para formar um cone. 5. Área da superfície de um cone reto.
A área total, A, de um cone reto é dada pela soma da área da base e da área lateral. A é igual a π vezes o raio ao quadrado mais π vezes o raio vezes a geratriz, onde R minúsculo é o raio da base e G minúsculo é a geratriz, abre parênteses, altura inclinada do cone, fecha parênteses. A área lateral é como se fosse a casca do cone e a área da base é como se fosse o fundo. 6. Volume de um cone. Fórmula para esse volume é V igual a M barra D. Essa fórmula se deriva do fato de que o volume de cone é igual à área da base, multiplicada pela altura e dividida por 3. Pense no volume como a quantidade de sorvete que cabe no cone. 7. Definição do tronco de cone. O tronco de um cone é obtido ao cortar um cone por um plano paralelo à sua base. Isso resulta em duas bases circulares diferentes, uma maior e outra menor. A base maior é A1 igual π R maiúsculo elevado a 2, onde R maiúsculo é o raio da base maior. Base menor, A2 igual π R minúsculo elevado a 2, onde R minúsculo é o raio da base menor. A fórmula para calcular o volume do tronco de cone é VT igual H sobre 3, abre parênteses, A1 mais A2 mais raiz quadrada de A1 e A2. Aqui, H é a altura entre as duas bases. Qual é a principal diferença? Imagine fazer uma fatia em sorvete de cone oblíquo. Isso ajuda a visualizar como a principal de um cone é que se for cone reto, como as áreas está diretamente são calculadas no centro da base. Os cones e troncos no cone oblíquo de cone, os vértices são formas geométricas fascinantes com aplicações, resultando uma inclinação. Fiquem agora com mais questões. Pessoal, hoje nós aprendemos uma definição de um cone, suas características e como calcular a área da base e o volume. Espero que vocês tenham conseguido entender bem o conteúdo e que se sintam mais confiantes para aplicar esse conhecimento em exercícios e problemas do dia a dia. Lembre-se, os cones estão presentes em tudo ao nosso redor e entender essas formas geométricas nos ajuda a perceber isso. Até a próxima, muito obrigada!